Bom, agora oficialmente, pessoal, bom dia a todos. Antes da gente continuar a matéria, eu queria deixar um aviso. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo com o meu computador, não sei se é o meu computador ou se é o programa de edição, e eu estou, desde ontem, tentando fazer a edição da nossa aula, nas duas últimas aulas, eu não consegui, ele não está salvando. Está dando alguns erros no programa. Então, agora à tarde eu vou fazer agora à tarde não, acho que eu vou colocar para fazer o upload da nossa primeira aula e da nossa segunda aula e, se possível, a de hoje também. Mas ela vai estar crua. Ela não vai ter nenhuma edição, nada, porque eu não, sinceramente, não estou conseguindo salvar. Professor, não se preocupa com isso, porque acho que até tem uns colegas nossos que não estão conseguindo acompanhar a aula ao vivo e estão perguntando a respeito. Então, claro, se eu queria tornar melhor a aula para a gente, editada, sim, arrumadinha, lógico, mas não tem problema não, pode postar crua mesmo, já ajuda quem não está conseguindo o acesso ao vivo, tá bom? Sim. Eu queria ficar mais bonitinho, mas não vai ter jeito. Então, eu já vou colocar. Então, eu acredito que hoje, até a hora do almoço, a primeira aula esteja disponível. E até o final da tarde, a segunda já vai estar disponível. É chato porque eu gosto de fazer as coisas bem feitinhas, bem arrumadinhas, mas já que não dá, a gente, né, vai ter que ser do jeito que dá. E exatamente. Aquela ideia que eu tinha, que eu falei para vocês, de fazer tirar o áudio também, eu acho que o meu computador, na verdade, ontem ele já deu um problema sério, que ele queimou a tela do meu notebook. A sorte é que eu tenho o monitor, o segundo monitor que eu usava, agora eu tô só com um, mas dá para trabalhar e descobrir qual que é o problema. Mas como é que eu paro? Como é que eu levo meu computador para assistência agora? Tendo aula todo dia. Vai ficar assim até o final da nossa disciplina e depois eu corro atrás. Não dá nem para pensar em outra expectativa. Então, continuando a nossa aula de ontem a gente falou muito sobre o conceito de sociedade, o conceito de Rousseau sobre o que era sociedade, e aí a gente começou a entrar em Thomas Hobbes, que é a ideia que ele tem, né, o Hobbes, de trabalhar a questão do Estado, né, o Estado enquanto uma circunstância, o Estado enquanto uma autonomia, uma organização de controle sobre essa sociedade. E aí a postulação disso, né, a ideia que o Estado faz, a ideia que Hobbes faz do Estado enquanto esse controle, ainda é ligeiramente incipiente. Né? A gente ainda não tem uma organização definitiva do que é o Estado, do que é como ele se consolida e se organiza, né? Como ele se estrutura, né? E aí a gente tem mais à frente, a gente tem o Barão de Montesquieu, ele tem um nome, mas eu nunca lembro, que postula como esse Estado se organizaria, tá? Que se pudesse ter uma forma de organização estatal. E ele postula a ideia da tripartição dos poderes. Porque até então, principalmente a Idade Média, a gente vivia basicamente em sociedades com estados monárquicos, com estados quase autocráticos, onde a transmissão do poder se dava pela família, pela genealogia. A gente teve várias experiências que deram muito errado disso, inclusive. A gente tem, quando, acho que é Dom Afonso IV, morreu numa expedição marítima, Portugal ficou sem ninguém da família real, e aí houve a União Ibérica, a gente teve a Guerra das Rosas na Inglaterra, nós tivemos a Guerra dos 100 Anos na França, e por aí vai, por conta dessas questões, principalmente
da questão da monarquia. E, acima de tudo, não havia controle. O único controle que havia ao Estado absolutista, muito insipidamente, era o controle da igreja, o controle religioso, das igrejas, eu posso dizer, já que, principalmente na Inglaterra, vigorava o anglicanismo. Porque eles eram, aí a gente tem a questão do direito divino, quase, de governar. Então, eles eram ungidos por Deus. Logo, a maior parte dos reis, dos soberanos, eles precisavam ser ungidos pelo líder religioso da época. Nos países, né, nas nações que se vinculavam ao catolicismo, a Igreja Católica, né, ao Papa, e as demais igrejas. A exceção talvez seja a Inglaterra, né, porque na Inglaterra, ainda durante... Primeiro que não acabou a monarquia de fato, apesar do centro de poder ter sido alterado. Mas o chefe da igreja era também o chefe de Estado, era o rei. Então, mas ele não se ungia, existiam líderes religiosos que faziam essa unção, até hoje, na verdade. Provavelmente, depois do fim do mundo e do apocalipse, quando a Elizabeth falecer, o trineto, tataraneto dela, se chegar de assumir, ele vai ter que ser ungido por um cardeal. Essa mulher é imortal, ela sobreviveu a tudo. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem é justamente esse... Não é quando, Natália, é se o dia que ela resolver, assim, deixar o poder e fingir que vai morrer. Porque ela não vai morrer, né? Ela vai fingir que morreu para sair dos holofotes. Essa mulher sobrevive. O dia que ela resolveu descansar. Então, assim, a gente tem isso. E é interessante como isso se transporta em várias mídias. Para quem... eu vou estar com o Michael Jackson, isso é ótimo. Quando a gente pega, por exemplo, o Game of Thrones, eu não sei se vocês conhecem a fundo, mas antes de Game of Thrones, né, antes da história das Crônicas de Gelo e Fogo nos livros, tem a história dos Targaryen. E é interessante essa representação, porque é justamente isso. Para quem não conhece a história, os Targaryen é uma família de dobradores, de montadores de dragão que vai para Westeros, onde não tinha dragões, e se fixam ali até um belo dia em que o Aegon resolve juntar as duas irmãs, que por sinal eram suas esposas, seus 3 dragões e saírem conquistando o lugar inteiro. E eles vão conquistando tudo, e aí existem algumas marcações definitivas. Uma é quando ele pousa em continente, porque eles moravam numa ilha. A outra é quando ele finalmente unifica tudo através da guerra. Mas o início do reinado deles, o início da posição deles, enquanto líderes, é justamente quando eles vão até Vila Velha, que é o local central da igreja da história, né, da igreja do Deus de 7 faces, e lá eles são ungidos pelo alto septão, seria como se fosse o Papa. Então, o reinado, a marca inicial é justamente ali, nesse momento em que há a unção do soberano pelo líder religioso. E esse é o grande controle que existia durante a Idade Média, quando existia. Né? Por que falo quando existia? Porque normalmente isso era muito um acerto. Principalmente a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma história bastante problemática durante esse período, e ela vivia de acertos políticos, econômicos e de poder com os soberanos europeus da época. A partir dali, você tem, nesse momento, uma quebra dessa distinção, dessa separação de poderes. Não à toa, algumas famílias, principalmente famílias italianas, que depois viria a ser Itália, na época não era, que depois viria a se tornar Itália, elas acabam construindo uma dinastia de poder dentro da igreja, que são os Borgia. A gente tem papas que são nomeados e que são assassinados, e que são de acordo com os desígnios dos governantes, para que haja uma conjunção de poder
entre a igreja e a nobreza e o reino, né, os líderes do reino. E é interessante ver isso. De outra forma, não havia controle nenhum. Né? Não havia nenhum tipo de restrição. O poder do rei ele era absoluto. A palavra do rei era absoluta. E aí, com o iluminismo, há uma mudança nesse preceito. Só para a gente ilustrar um pouco essa questão do império, tudo bem, já não é na Idade Média, né, já é mais modernamente, mas é interessante o conceito da monarquia em Portugal e no Brasil. Porque se vocês analisarem, Dom Pedro I foi um cara genial. Genial. Autocrático, ganancioso, talvez, mas genial. Porque o que ele faz? Quando ele declara a independência do Brasil, ele constitui o Brasil em um império, não um reino, e cuja linha sucessória se daria pela linhagem exclusivamente masculina, ele tira a sua filha mais velha, Maria da Glória, da linha sucessória do Brasil. Mas ele a mantém na linha sucessória de Portugal. Então, quando ele abdica do trono, né, do Brasil, ele volta para Portugal porque ele quer colocar a filha dele como rainha de Portugal, e ela se torna rainha Maria da Glória, Maria III, Maria IV, uma coisa assim, não me lembro mais. Ele assume rapidamente como Pedro IV de Portugal, já abdica em favor dela, e daí ele chega num ponto em que ele tem 2 soberanos, como os filhos dele, mandando em dois países diferentes. Então ele trabalha para que haja essa distinção e que ele continue, a dinastia dele continue comandando tanto a antiga colônia quanto a antiga metrópole, que é Portugal e o Brasil, né, ou Brasil e Portugal, na ordem. E é interessante que isso se procrastina, né? Isso é uma demonstração do que aconteceu durante muito tempo na Europa. E quando não havia esse pensamento, ou quando reis morriam muito cedo, a expectativa de vida dos caras era baixíssima, de 30 anos. Né? Eu provavelmente já seria um idoso nessa época, se tivesse sobrevivido, porque provavelmente ia ser pobre mesmo, eu não vivia nem 25. Mas o que a gente entende é esse controle, essa ideia de poder. Tanto é que eles se casam só entre os nobres, para que haja uma troca nessa estrutura, sem que haja uma mudança no status quo. Há uma mudança, uma transição de poder muito suave, muito sutil entre os próprios familiares. E aí vem o iluminismo, e o iluminismo ele questiona essas ideias. E o iluminismo ele traz esse contrato social, ele traz o Estado como organização, tira toda e qualquer possibilidade de um Estado, de um poder derivado de ser metafísico, que seria por Deus, e começa a trabalhar. Algumas monarquias se mantêm durante o iluminismo, mas elas se transformam em monarquias constitucionalistas. Esse talvez tenha sido um dos grandes fatores. Beleza, na França os reis foram decapitados, mas Napoleão volta depois, ele que foi um dos grandes líderes da Revolução, para quem não sabe, né, Napoleão foi um dos grandes generais que tiraram a nobreza do poder, mas ele depois se colocou e se declarou imperador da França, sendo ungido também, mas daí ele não aceitou a unção da igreja, e ele se declarou um imperador constitucionalista, ou seja, havia uma constituição. Não havia mais aquela ideia de que a palavra do rei, ou do imperador, no caso, era a última palavra. Eles tinham o poder de governar, eles controlavam o Estado, eles eram os chefes de Estado, porém, havia um instituto, algo que era maior do que eles, que era superior e que eles tinham que respeitar. Então, tira aquele conceito. Isso aonde houve a mudança de conceito de direito de Estado, mas não a mudança do conceito de governo, e se manteve a monarquia. A gente viu isso, existem vários lugares da Europa onde ainda existe a monarquia, a própria Inglaterra é um exemplo, a Espanha ainda tem rei, acho que na Dinamarca tem rei também, Suécia, uma série de países onde não houve essa transição
para a República. Então, onde houve a transição para a República, aí não tem muito o que discutir, né? Porque aí, se a República ela presume não só a ideia de um governo para o povo, mas também a ideia de um Estado, de um governo que vá se alternando, que ele não permaneça estático, não permaneça o mesmo o tempo todo. E aí é nessa conjuntura que se constrói a troca de poder através do sufrágio, através da eleição, seja ela direta ou seja ela indireta. E Montesquieu, ele trabalha na organização desse Estado. E ele trabalha com 3 conceitos de poderes. Esse poder executivo, que estaria na mão do imperador, né, na mão do rei, na mão do... Quando Montesquieu escreve, o conceito de república ainda era muito novo. Muito novo não, na verdade ele não era novo porque a Grécia Antiga já tinha falado, Roma usou a república também, mas ele não era muito aceito na Europa. É uma ideia meio radical. Então Thomas Hobbes não fala tanto em república, em presidente, mas ele fala num governo monárquico mesmo. Mas aí, esse poder do imperador, esse poder do rei, esse poder do chefe de Estado como um todo, ele estaria restrito à execução das leis, à execução do governo em si. Mas as leis, elas passariam a ser criadas por um outro poder, onde haveria um parlamento, uma representação do povo, para que o povo tivesse aí uma forma de se fazer ouvir, uma forma que ele pudesse discutir, debater dentro desse parlamento a representação verdadeira da sociedade. Ele pudesse valer esse direito para o povo, essa democracia, né, que foi proposta, esse contrato social. Porque quando você tem uma autocracia, quando você tem um poder monárquico absolutista, como havia durante principalmente a Idade Média, você vai ter a representação do direito enquanto representação do soberano. E dane-se o povo. Não importa o que o povo quer. E o contrato social do Rousseau, ele já fala assim, não dá para ser assim. Né? O direito, ele vai se originar, ele precisa se originar não do contrato social, não do imperador, do governante, mas sim da sociedade. Né? Daquele universo de pessoas que compõem a sociedade. E, a partir disso, você cria essa ideia de um parlamento representativo. É uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova, porque já haviam senadores na antiga Roma. Então, Montesquieu não criou essa ideia. Ele postula para resgatar e dizendo que isso é o mais adequado para a democracia. E aí ele postula também um outro poder que seria responsável por mediar digamos assim, fazer esse meio de campo entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Entre quem executa e quem legisla para dizer, isso aqui é assim, isso aqui é assado, esse fulano está certo, fulano não está certo, ou vocês estão mais ou menos certos, ou vocês estão mais ou menos errados. E também para mediar as relações entre as pessoas e o poder estatal, o Estado. Então, a partir disso, ele postula que esse poder que seria dos juízes, ele estaria fora da mão do rei, da nobreza, né, da família real, como era durante o absolutismo, e se concentraria na mão de pessoas escolhidas pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, pelo seu discernimento, e trabalharia mediando os conflitos, e dizendo, olha, de acordo com a lei, de acordo com o que foi posto como correto, você tem que cumprir da seguinte forma. E se você não cumpre desta forma, você não está correto. E aí é o que hoje a gente vai ter como
essa tripartição de poderes que nós temos hoje, do executivo, legislativo e judiciário, onde um poder ele vai governar, ele vai executar, um poder vai legislar, ele vai criar as leis, né, e ao mesmo tempo vai fiscalizar o trabalho desse executor, e um poder vai mediar os conflitos porventura existentes. Pessoal, eu só estou aqui, agora entrou, eu estou aqui acompanhando também o grupo, e está uma discussão, tá aí o link, para quem quiser entrar, avisa o pessoal lá no grupo do WhatsApp, né, que se entrar com o institucional, vai direto, eu não preciso autorizar, mas se entrar com outro e-mail, aí eu preciso aceitar, mas ele cai aqui para mim na hora. Então, essa tripartição de poderes do Montesquieu, ela foi utilizada em praticamente todo o mundo democrático. Então, você não vê nenhum outro lugar onde haja uma junção entre os poderes. O mais próximo que você tem de uma junção de poderes, que não é bem assim, vai funcionar, são nos regimes parlamentaristas. Porque aí você tem um chefe de governo, né, um executor ou um chefe do poder executivo, que é oriundo do legislativo, né, que ele é eleito o primeiro-ministro. Por exemplo, na Inglaterra, vocês sabem, imagino que a Rainha Elizabeth, apesar dela ser a mulher mais incrível que já passou por esta terra, ela não manda nada. Ela não tem autoridade prática nas questões de governo. Ela é mais uma figura decorativa. Ela é chefe de Estado, ela representa a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e eu não sei se vocês sabem, eu soube disso esse ano, na verdade, e toda a Commonwealth, que é a comunidade dos países britânicos, não é bem britânicos, mas de origem, de alguma forma britânica, que reúne 31 países. Ou seja, a Rainha Elizabeth ela é rainha de 31 países, incluindo Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Trinidad e Tobago, Jamaica, alguns países na África. É uma coisa surreal, essa mulher. É muito doido. Mas acaba sendo a estrutura da Commonwealth. Ela tem alguma gerência no governo de algum desses países? Não, não tem. Ela é só uma figura de representatividade. Professor, oi. Até no dinheiro desses países é a imagem dela, de algum deles. Né? Eu não sabia disso. Eu sei que nas notas de... Foi uma briga quando a Inglaterra resolveu aderir à comunidade europeia, porque o euro ele não traz figuras, né, de pessoas, de governantes vivos, acho que não traz nenhuma. E aí tiraram duvido que tire a imagem dela quando ela morrer. Então, isso aí vai servir para gerações futuras. Se ela morrer, eu acho que quando ela morrer não vai mais ter dinheiro, gente. vai ser tua cartão. Vai ser nada, vai ser Bitcoin, vai ser moeda digital, vai ser o chip, né, que a gente vai ter implantado no pulso. Oi, amor. O amor chegou da aula. E aí, voltando. No parlamentarismo, você tem um chefe de governo, um chefe de executivo que é voltado, vou colocar a face do outro rei filho dela. Gente, eu duvido muito que o filho dela assuma esse trono, ele vai morrer antes dela, tá? Vai por mim. Eu tô apostando mais nos filhos do príncipe William assumir o trono. E olha lá. Eu aposto mais nos moleques. Tá? Acho que a Kate Middleton vai ser princesa a vida toda e não vai ser rainha nunca. É interessante isso, né? Olha, a gente fala muito da representatividade masculina, que a gente precisa debater feminismo, a gente precisa, mas nessa parte as mulheres levam vantagem, quando se trata da realeza. Porque a esposa do rei vira rainha. Né? Então, se o William chegar a assumir, a Kate vira rainha Kate. Mas
o marido da rainha não vira rei. O príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, nunca foi rei. Ele sempre foi príncipe. Ele é príncipe consorte. Morreu príncipe. Mais ou menos isso. Jesus volta, essa mulher não morre. Então, pelo menos nessa especificamente, as mulheres levaram alguma vantagem. Porque você pode ser rainha por hereditariedade ou por casamento. O rei é só se você for filho do outro rei. Mas é porque tem uma coisa que o rei é um pouquinho mais forte. Eu não sei a etimologia correta, mas igual, no caso, se o príncipe lá, o marido da rainha, se tornasse rei, ele ia ser mais que ela, entendeu? Por isso que sim, a palavra rei dá uma impostura maior. Isso, né? A palavra rainha, príncipe. ela então, de novo, acaba voltando por conta do machismo, mas alguma coisa teve. Mas assim, só para a gente continuar sobre a questão da tripartição de poderes. Durante nesse conceito que a gente tem de Thomas Hobbes, de Montesquieu, e de como se organiza o Estado a partir da tripartição de poderes, você precisa ter uma separação, uma independência entre os poderes, para que eles possam agir de forma autônoma, controlando e fiscalizando uns aos outros, para evitar abusos, para evitar coerções, principalmente quando a gente fala do poder executivo e do poder legislativo. Só um pouquinho. Só. Então a gente precisa... por que o judiciário ele não precisa ser fiscalizado de uma forma tão clara? A atuação do judiciário, em tese, não precisaria de fiscalização, salvo a fiscalização natural do próprio povo. Porque o judiciário ele não tem poder de fazer nada. Tá? Isso é importante quando a gente fala da tripartição de poderes. Ele não tem, inclusive ele não pode ter iniciativa de propor, de fazer as coisas. O que o judiciário faz, e eu estou falando, deixa bem claro, estou falando isso em teoria, as teorias da tripartição de poderes, o que o judiciário faz é receber aquela demanda, receber aquele conflito e, com base nas leis, né, ou nas normas, de uma forma geral, de uma forma mais genérica, tomar uma decisão para apontar com quem está o direito, né, a quem assiste o direito. Então, em tese, o judiciário ele não pode tomar uma atitude, ele não pode tomar iniciativa. Existem pessoas, inclusive, que questionam a atuação ou a falta de atuação em alguns momentos do judiciário, mas é porque o judiciário ele precisa se manter isento o máximo possível. Exatamente. Oswaldo, ele precisa ser provocado. Então, um juiz ele não pode e ele não deve, por exemplo, iniciar uma busca ou iniciar uma investigação ou iniciar alguma coisa sem que haja a provocação dos órgãos responsáveis, no caso do Brasil, o Ministério Público ou a Polícia Judiciária. Então é necessário que haja chegue a ele. Ele é inerte, digamos assim. Ele não pode tomar a iniciativa, ele não pode andar. Então, é importante a gente deixar claro aqui. A partir do momento em que qualquer magistrado ele toma a iniciativa de fazer coisas, né, de tomar partido de algumas coisas, ele sai da sua esfera de atuação. Ele extrapola aquilo que seria a sua obrigação. E por conta disso, inclusive, é que eu faço um questionamento muito grande com relação à nomeação de qualquer ministro ou desembargador, porque eu não sei se vocês sabem, os ministros, claro, todo mundo já sabe, são nomeados pelo presidente da República. E os desembargadores, eles precisam ter a nomeação ratificada pelo governador. Eu não acredito, não tenho notícia de nenhum caso de desembargador cuja nomeação tenha sido vetada pelo desembargador, pelo governador. Isso eu estou falando das listas tríplices que são do Ministério Público e da Advocacia.
aquele desembargador que era juiz, ele é promovido pelo próprio tribunal, isso não tem, tá fora de discussão. Mas no caso principalmente dos tribunais superiores, a indicação é feita pelo presidente da República, né? E daí eu não vou nem colocar governo ou indivíduo, né? Eu como presidente, jamais vou colocar um ministro no Supremo, no STJ, que fale mal de mim, que questione os meus princípios. É lógico que eu vou colocar alguém mais alinhado. Tá? E todo mundo vai fazer isso. Aí não tem Lula, Dilma, Bolsonaro, aí todo mundo é isso. Alguns, como o Temer, foi um pouco exagerado, né, que o Temer colocou o ministro da Justiça dele no Supremo Tribunal Federal. Aí ele, né, forçou um pouco mais a barra do que os outros. Mas eu acho que o Bolsonaro colocou alguém que não gostava dele lá. Quando o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro do Lula, do Ministério da Justiça do Lula, durante os 2 mandatos dele, deixou o ministério e voltou à banca de advocacia dele, ele foi questionado. Falou assim, acho que o Estadão foi fazer uma entrevista com ele, e a repórter perguntou assim, ministro, dos 11 ministros que estão hoje no Supremo, 7 foram nomeados durante a sua gestão no Ministério. Isso causa algum imbróglio, algum problema? Isso pode gerar algum... E aí o Márcio Tomás Bastos virou e falou assim, então, só lamento quem me enfrentar nas ações do STF. Então, por outro lado, a gente não pode questionar a necessidade de você ter um sistema de controle, você ter um sistema de freios e contrapeso. Vocês provavelmente, quando estudarem direito constitucional, vão estudar isso um pouco mais claramente, esse sistema, o chamado sistema de freios e contrapesos. A gente não pode deixar com que os poderes se esvaziem a ponto de um poder se sobressair ao outro, de um poder ter mais autoridade do que o outro. Tá? E aí, não tem como a gente não falar dos discursos atuais do presidente Bolsonaro, que, queira ou não, eles são de ruptura institucional. Ele deu uma declaração semana passada, final de semana agora, em que ele disse que só existem 3 alternativas para ele, preso, morto ou a vitória. E preso não é uma opção, porque ele jamais será preso. Ninguém o amedronta. Palavras do presidente. A partir do momento em que um presidente ignora a existência ou a força de um outro poder, ele está trazendo a ruptura do processo institucional. Tá? Ele traz a ruptura dessa tripartição de poderes. Porque se houver indícios, se houver investigação e o presidente for condenado, ele vai ser preso, sim, ele deve ser preso. Para ele não ser preso, e aí é onde principalmente chama a atenção ao discurso, se ele dissesse assim, não, preso não é uma opção porque eu não fiz nada de errado. Tudo bem, ele está no direito dele a alegar inocência, e seria muito natural. Eu posso dizer, a polícia não vai bater na minha casa hoje para me prender, porque eu não fiz nada de errado. Agora, se eu viro e falo, a polícia não tem coragem de me prender, eu não tenho medo de policial nenhum, eu estou desafiando o poder institucionalizado. Quando o chefe do Poder Executivo tripudia sobre o Poder Judiciário, ou questiona o Poder Legislativo, ou qualquer outra circunstância que quebre essa independência, autonomia e essa paridade de poderes da tripartição estatal, ele entra em ruptura com o sistema institucional, entra em ruptura com a estrutura do Estado. E aí a gente descamba para a autocracia. Isso não sou eu que estou falando, é Montesquieu, porque Montesquieu ele já postulou, lá em 1700 e lá vai pedrinha, que a existência dessa tripartição de poderes autônomos, independentes e com condições de, digamos assim, enfrentar, com paridade de forças para enfrentar os outros poderes em caso de descumprimento dos preceitos constitucionais, ele é a essência da democracia. A democracia ela só vai existir
quando um poder não se sobressaía aos outros, que era o que acontecia durante a monarquia absolutista. Não havia tripartição de poderes. Logo, um poder era superior, era acima do outro. E você tem um poder que se coloca acima do outro, você tem um absolutismo em formação. Eu vi o comentário, deixa eu só ver quem falou, a Amanda falou do voto impresso. Você discutir, questionar a lisura da urna eletrônica, apesar de não ter fundamento, tá? E eu falo isso porque eu trabalhei em muitas eleições como chefe de sessão eleitoral, e porque eu trabalho no TJ, a gente acaba sendo enviado para trabalhar com isso. Eu posso afirmar para vocês categoricamente que a urna eletrônica ela é completamente inviolável. Só existe, a única forma de você realmente violar a urna eletrônica é na programação. Mas aí você tem para você conseguir fraudar, você teria que quebrar todo o status. São vários momentos de criptografia, de defesa e tudo. Mas tudo bem, você pode criticar, você pode questionar, você pode dizer assim, olha, né, não concordo. Beleza, seu direito falar. Aonde é que você perde o direito? Onde é que os defensores do voto impresso hoje perdem o direito? Quando eles usam notícias falsas, usam informações falsas, informações manipuladas. Porque invadiram o sistema do TSE, então invadiram as urnas eletrônicas. Em primeiro lugar, não invadiram assim o sistema do TSE. Invadiram um firewall só. Segundo lugar, não invadiram a urna eletrônica porque ela simplesmente não é ligada na internet. Para você invadir uma urna eletrônica, você tem que estar presencialmente ali. Não tem outra forma. Tem que estar fisicamente com ela. Ela não é ligada em rede. Outro momento em que você faz uma ruptura e perde o direito de questionar é quando o presidente fala talvez não tenha eleições se o voto não for impresso auditável. Né? Isso não é possível, isso não é viável. Você questiona o voto, como ele questionou, induzindo, inclusive, a PEC do voto impresso, que perdeu no Congresso, e não pode mais ser apresentada nessa legislatura, só na próxima. Ou seja, só depois de 2022, só em 2023 a gente pode questionar o voto impresso de novo. E aí você dizer que não vai ter eleição, isso é anticonstitucional, tá lá. Né? A nossa democracia ela é baseada no sufrágio periódico. Você não pode dizer que não vai ter eleições. Isso é um discurso antidemocrático, um discurso anticonstitucional. E aí eu falo anticonstitucional não só porque ele contraria a Constituição, mas como você contraria o conceito de ter uma Constituição. E aí você perde aquilo que a gente estava falando da força do direito para o direito da força. Rui Barbosa falou isso. A força do direito deve sempre se sobressair ao direito da força. Tá? Então, apesar de eu não concordar em muita coisa com o que o Rui Barbosa falava, mas eu posso dizer categoricamente que essa frase ela é essencial para a construção do direito, para a construção de uma sociedade justa, parafraseando aqui a nossa própria Constituição, para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está lá no artigo 3º, gente, da Constituição, tá? Isso está presente. O objetivo da República Federativa do Brasil é, entre outras coisas, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, quando a gente for estudar o conceito de igualdade e de isonomia, a gente vai entender por que justa e não igualitária. Então, agora que a gente já entendeu a questão da sociedade, agora vamos entrar mais claramente no conceito de direito. Eu já falei que o direito ele é o espelho da sociedade. O direito ele é gerado, ele é a materialização, ele é a explicação daquelas normas sociais nas quais vai se estruturar as regras
de convívio entre aquele grupo social. Então, o direito ele é gerado em função da necessidade que o homem tem de viver em sociedade. Tá? O que isso significa? A partir do momento em que o homem se socializa, e ele precisa se socializar, ele precisa também estruturar essas normas de convivência. Você não pode ter cada um pensando da sua própria forma. Você não pode ter uma sociedade que é considerada diferenciada ou indivíduos dentro da sociedade que não cumpram essas normas. Vou usar de referência de novo Game of Thrones. Tem lá os 7 reinos, beleza, bonitinho, e naquela estrutura, à exceção de um dos reinos que é Dorne, as mulheres, elas são bem patriarcal a sociedade, né, bem medieval, e as mulheres são criadas especificamente para se tornarem esposas, mães, cuidadoras do lar. E as mulheres de famílias nobres, de famílias mais abastadas, vão ser casadas com homens do interesse do pai, seja para construir uma ligação entre as pessoas, seja para construir interesses. Inclusive, o personagem principal da primeira temporada, o Ned Stark, que só dura a primeira temporada, ou o primeiro livro, se vocês preferirem. Eu prefiro sempre o livro. Ele se casa com a esposa dele para que o pai, né, o que vem a ser o sogro dele, possa descer e ir para a guerra e levar os soldados dele para a guerra que está acontecendo, que está batendo, porque o rei matou o pai e o irmão do Ned. E ele está em revolução, ele está em rebelião. Tá? O rei matou o pai e o irmão do Ned, e o filho do rei, o príncipe, sequestrou a irmã dele. E aí tem o cara lá que tem uma força poderosa, que é agora esqueci o nome deles. Mas eles têm uma força, uma hoste poderosa, um exército, e falam, vamos pra guerra? Tá, vamos. Se você se casar com a minha filha mais velha, e se o outro, ali, o seu amigo, se casar com a minha filha mais nova. E eles literalmente casam, têm a sua noite de núpcias e partem pra guerra. Com uma noite só. Beleza. Isso medieval total. E aí você tem o que eles acham que é o fim do mundo, que é a muralha. Uma muralha enorme, de 200 metros de altura, feita de gelo, pedra, tal loucura toda. E para lá da muralha tem gente. São os selvagens ou o povo livre. E para o povo livre, olha que interessante. Um homem, para ele casar com uma mulher, ele não vai fazer um acordo com o pai dela. Dane-se o pai dela. Ele tem que entrar na casa dela e sequestrar, raptar essa mulher. E as mulheres são treinadas para se defender. E se a mulher der uma coça no cara, se a família dela der uma coça no cara, matar, é porque ele não é bom o bastante para aquela mulher. Então, se ele não conseguir raptar aquela mulher que ele tem desejo, que ele quer se casar, é porque ele não é bom o bastante. Então, não quero. Ah, mas e se consegue se raptar? Vai ser... Não, aí ele é forte bastante. E no conceito deles, as próprias mulheres falam, não, ele tem os seus méritos, ele conseguiu ir lá e ou de forma sorrateira, ou de forma mais bruta, né, vencendo todo mundo na porrada, então ele vai me dar filhos fortes, ele vai ser um marido forte. Ele vai ser um bom partido. Então a ideia de ser um bom marido está fundada na capacidade que ele tem de ir lá e... Qual dos dois está certo? Nenhum? Os dois? Não sei, isso é o conceito deles. Para quem vive no sul, ao sul da muralha, ótimo, é assim que é feito, é assim que é criado. Assim. Para quem vive para lá da muralha, ao norte da muralha, também a ideia deles. Para nós, as duas são ridículas. Né? Eu não gostaria nunca que a minha filha se casasse com um cara que invadisse a minha casa e levasse ela embora. Por mais que ele seja o cara, foda, eu não quero isso. Eu quero que ele venha aqui, sente na mesa e eu pergunte quais são as suas intenções com a minha filha, cara. E que ele prove ser um bom marido para ela. Né? Mas, de forma nenhuma, eu vou dizer, não, você vai se casar com o João.
Ah, mas eu amo o Zé, foi problema seu, eu quero que você case com o João. Tá errado, para mim as duas estão erradas. Mas isso é para mim, é o meu conceito. E o conceito da nossa sociedade atual. A partir do momento em que eu tento impor a minha vontade a uma cultura diferenciada, isso está errado. Por exemplo, nós temos algum vegano ou vegetariano na turma? Por favor, se manifeste. Acho que a nossa colega Thaís, se eu não me engano, ela é sim. Não é, pessoal, que a Thaís já se manifestou? A Mariane é vegetariana. Isso? Então. Esse nome difícil, não sei nem o que é isso, até agora eu não entendo, tá? Come peixe, não come o resto? É alguma coisa assim, Thaís, você é o mais difícil. A Thaís sempre dá um tutorial do que ela é. Tem bastante? Não é? Jesus. A Thaís tem que vir com tutorial, não tem? Ah, legal. Você conhece essa, amor? Pescetariana? Eu nunca tinha ouvido falar, professor, sou honesta. Thaís, eu tenho eu tô falando. Pasta, mas nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido isso? Não, é a primeira vez agora, nesse exato momento. Eu nunca tinha ouvido. Eu conheci a Thaís também, né? É isso mesmo. Come tudo, só não come, não come nada, mas come o peixe. Interessante. Legal, gostei desse conceito aí. Bem, tipo, não comum aqui no Brasil, sabe? É um conceito muito comum lá fora, mas aqui no Brasil em si não é tão comum. Não é mesmo, nunca na vida. É surpresa. Considerando a quantidade de rio e de pescado que a gente tem, é estranho não ser comum no Brasil. Tá? Mas às vezes, professor, não é nem questão de não ser comum, é não conhecer a terminologia. Entendeu? Pode até ser comum, entendeu? A pessoa não comer a carne, não comer outros, né? Mas assim, o X que a gente acha legal, que a gente brinca, a Thaís precisa dar um tutorial, é a questão da terminologia, entendeu? Elisa, você... Esse termo eu já tinha escutado desde os anos 80, né? Porque o Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, ele é vegetarian, né? Alguma coisa assim, seria o vegetariano que come peixe, porque você não pode, gente, deixar de comer proteína, né? Tem algumas vitaminas que elas só são extraídas da carne. Infelizmente, mil desculpas, mas se você é vegano e toma cápsula de colágeno, você está comendo boi em cápsula, né? Porque é boi em cápsula, porque eu tenho duas, eu tenho uma dermatologista que é Cristina Grasneiros, do Rio de Janeiro, que eu não a conheço, mas a ex-mulher de um amigo meu, ela é uma das melhores dermatologistas do Brasil, tá? Se chama Priscila Sarlos. E o interessante é que as duas mencionaram, e isso é pertinente à nossa aula, o projeto de colonização, gente. Um dos primeiros projetos de colonização britânica sobre a Irlanda era a aristocracia convencer a base da pirâmide que eles não devem comer carne. Então, isso influencia diretamente na formação óssea, na formação cognitiva da população mais pobre. Então, gente, é um projeto de colonização da Inglaterra. E aí, elas recebem inúmeras pacientes, porque você sabe que esse projeto aí vem fetichizando, né? O vegano é chique, o vegano, a Gwyneth Paltrow é vegana, o Anthony Kiedis é vegetarian, o cara lá do Coldplay é vegetarian, o peido da vaca tá causando furo na camada de ozônio, e as pessoas estão se enganando. Na verdade, não é para você comer todo dia 1 quilo de carne, mas você tem que comer carne, não precisa ser 1 quilo, 100 gramas, 200 gramas, variar nas proteínas, bife de boi, frango, tudo isso, né? Mas é um projeto colonizador, né? E esse fetichismo pela questão do estrangeiro tem feito isso é uma introdução na nossa sociedade, mas por muito tempo, enquanto a aristocracia comia o fazão, né? Fazão é uma ave nobre
né? Comia, é a mesma. Gente, vocês estão caindo no mesmo conto da manga com leite, para falar a verdade. Exatamente. O senhor, o senhor da casa não queria que a escravo da Casa Grande não queria que o escravo tomasse leite, que leite é caro, né? Tá caindo no mesmo conto, né? Mas assim, eu nem vou me atender a isso, gente, porque, enfim, cada um faz o que quer, tem os seus ideais, mas é um cuidado, porque daqui a pouco a pele está caindo, o colágeno no rosto está lá com a bochecha caída, o que mais elas pegam, tanto uma contra a outra, é isso. Ela falou assim, gente, se você é tal de vegano, mas toma colágeno em cápsula, toma um caldo de mocotó, minha filha. Come frango, come peixe, mas não deixe de comer proteína. Mas, enfim, se ninguém quiser seguir o médico e também não quiser usar máscara e também não quiser tomar vacina, cada um tem a sua liberdade, né? Mas não tomar vacina, você está infringindo no outro. É isso que eu ia falar. Mas a sua liberdade individual de não comer proteína, tudo bem. Fique em paz. Assim, só para me colocar uma questão sobre o que você falou, Elisa, assim, gostei muito do que você falou, tá, mas nesse último pedacinho, eu vou discordar, que é a questão da vacina e da máscara, porque se você não quer comer carne, ótimo, isso é problema seu. A questão da máscara e da vacina, aí diz respeito a todo mundo, né, só para... E, na verdade, na máscara e da vacina, a liberdade de um termina quando começa do outro, né? O direito de um termina quando começa do outro. Então, você vai infeccionar os outros. Mas não comer carne, não vai fazer mal para ninguém, só para você mesmo. Vai cair tua unha, vai cair teu cabelo, tá, gente? Se quiser, eu mostro várias fotinhas, tá? De quem não come. Essa questão do debate sobre o vegetarianismo, não era bem aí que eu ia entrar, né, não tinha nada a ver com isso, mas só pra gente, é um debate meio, agora realmente é inútil, já que todo mundo vai virar vegetariano, em breve, por obrigação, com a carne a 50 conto, agora tá faltando frango na Europa, vão vender o frango do Brasil pra Europa também, aí, daqui a pouco vai ficar todo mundo como a Thaís, né, até descobrirem o peixe brasileiro, e a gente vai comer macaxeira mesmo, tá? Nós vamos ficar... Porque o arroz também tá absurdo de cara. Então, isso, o ovo já subiu também, tá? Só tá feio o negócio. Tá feio. E o pior, assim, para prejudicar um pouco de tudo, nem aquela papoula nossa que dá no jardim de casa é a mesma papoula que dá na Índia, que pelo menos a gente dava uma viajada. É aquela papoula que só faz mal, nem para isso serve. Tá feio o negócio. Então, mas assim... o que eu ia falar sobre o que eu perguntei sobre o vegetarianismo? Ótimo, quem é vegetariano por opção, né? Beleza, eu já namorei uma menina vegetariana, dava um trabalho até, porque eu nunca... Ótimo para quem faz, mas eu nunca fui dessa. Detalhe, eu deixei ela e minha outra namorada, que é a minha esposa atual, quando eu comecei a namorar, ela vendia carne de porta em porta. Eu saí de uma vegetariana para uma vendedora de carne. Foi assim, extremo. Mas, o que eu queria falar é que, por exemplo, na Índia, não se come carne de gado, né? E aí não tem nada a ver com opção de vegetariano, nada disso, tem uma questão religiosa mesmo, certo? Tem a ver com uma questão de que as vacas são animais sagrados. E não só você não come, como você não pode... Você não pode impedir que elas entrem na tua loja, na tua casa. Eu fico imaginando, né, o pessoal entrando e a vaca deixando aquele presente de esterco na tua porta, mas tudo bem, né, beleza? Eu discordo, eu não acho, não tenho nada, não vejo isso, mas a questão toda... Não come carne, mas você sabe que muitas pessoas... são autorizados pelo seu líder religioso de comer carne, se eles praticam algum esporte competitivo. Então, tipo assim, gente, imagina, se você, para praticar um esporte competitivo, você tem autorização do seu líder religioso para comprar carne, carne é um item bom, só não estou falando para só comer boi, né, só para comer vaca, mas você não, né,
essa questão. E assim, gente, eu falo com isenção. Nenhuma dessas duas dermatologistas que eu conheço tem financiamento do agronegócio para falar isso. Nenhuma, tá? Elas são cientistas, inclusive uma tem mestrado, vai direto. Mas eu não vou colocar nesse debate, gente, porque cada um faz o que quer. Não coma carne, é a sua opção, acho bonito. O budista não mata nem minhoca. Então, assim, eu não vou chegar nessa. Faça a sua... O Mahatma Gandhi era um cara que não comia carne, que, enfim, tecia lá no algodão. Eu acho muito bonito. Mas também não pode ser algo compulsório. Você obrigar os outros e começar a falar que quem come carne é um demônio, cara. E que quem come carne é um ignorante que foi financiado pelo agronegócio. Não é, gente. Pega essas duas dermatologistas, elas vão te mostrar cada foto de quem parou de comer carne a longo prazo. Que é triste. Vamos encerrar esse debate, porque aí é o respeito, né, de cada um decidir se vai fazer ou não, tá? Beleza? E aí vai de todo mundo, né? Tem gente, e que a Natália colocou a Kaline, não vi nenhum vegano me enchendo o saco, eu já vi. Eu tenho amigo vegano que, nossa, me enche as paciências dos outros. Mas também, né, já vi o outro lado, né? Ah, por que você é vegano? É que você não pode, é porque... Sabe, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar. O que eu estava falando é na questão da cultura, porque o veganismo, ele não é cultural da sociedade, pelo menos não ainda. Ele é uma opção individual. Né? Agora, na cultura, da mesma forma que os indianos não comem carne de boi, de vaca, como qualquer outra carne, não tem problema nenhum, os judeus não comem carne de porco. E aí, a gente precisa respeitar isso, ao mesmo tempo em que isso serve para a comunidade deles. Né? Serve para aquele conceito. Nos dois casos tem a ver com religiosidade. E maravilha, né? Tudo bem. A gente tem que respeitar. Isso vai... Dá para digamos assim, vamos dizer que a gente eleja... vamos encerrar o debate do veganismo, gente, por favor. Senão a gente vai debater muito fora da nossa zona. Aqui a gente está tratando do direito um do outro. Agora a gente falando de cultura, de sociedade e do direito ser social, a gente pode colocar, por exemplo, digamos que nós elejamos um presidente que é judeu, certo? A cultura, hoje nem todo mundo cumpre isso, mas quem é mais... como é que é quando a pessoa mais antiga, amor? Os preceitos tradicionais, né? Se ele for mais tradicionalista, esse presidente não vai comer carne de porco. Ele pode chegar e decretar, não, tá extinta, acabou carne de porco no Brasil? Ele não pode, porque a sociedade que ele representa e na qual ele está inserido não pode, não vê uma proibição, uma regra, uma garantia de que você não pode. Da mesma forma que se a gente eleger um cara de cultura indiana, ele fala, não vamos mais comer carne de gado. Tá? Justamente pela questão da cultura, da sociedade. Tá? Aí, óbvio que ele vai ter as ideais, ele vai pregar, e você pode defender os seus ideais desde que você não agrida os demais, e que você não fuja daquilo que é a norma social. Tá? Renata, pode falar. Professor, exatamente o ponto. Você pode ser eleito X, Y ou Z, você pode tornar-se um legislador X, Y, Z, mas é por isso mesmo que a gente tem um direito positivado, certo? A gente tem uma normativa, uma regra, uma questão de nossa carta magna, depois as leis infra, não é isso? Os decretos. Então, assim, a gente vive dentro de um regramento jurídico. Então, eu posso ter o meu querer, só que o meu querer não pode ultrapassar aquilo que é legalmente previsto. Legalmente no sentido de estar legalizado, estar em leges, estar em lei. Não é isso? Sim, exatamente. E é interessante como que
E não é só a lei positivada, Renata. A gente fala também, e é fonte do direito, a questão dos costumes. Por exemplo, você vai... pode falar. Pode falar. É muito forte hoje, né? Não sei se vai alcançar a disciplina do senhor, mas é muito forte hoje a questão da jurisprudência, né? E a jurisprudência, a gente sabe que vem dessa coisa do costume. Então, foi aplicado, tornou-se costumeiro. Então, né, a gente também tem essa questão do costume. Não é realmente só o direito positivado, não. Sim. Todas as fontes do direito, elas são interessantes, elas são referentes. E essas fontes, as chamadas fontes indiretas, que são aquelas que são derivadas dos usos naturais, elas têm uma relevância justamente no sentido de agilizar esse processo de mudança da estrutura do direito. E é interessante como isso muda de um lugar para o outro. Quando eu aprendi, todo mundo, quando falava de costume, falava da história do muro, mas eu vou fugir do muro. Depois eu conto a historinha do muro. Mas o que é? Por exemplo, você vai numa cidade costeira, numa cidade turística praiana, eu tenho uns 2 anos a última vez que eu fui na praia, eu fui em Praia Grande, e aí você vê as pessoas no mercado, as pessoas no banco, as pessoas pela rua inteira, de regata e sunga, por exemplo, né? Ou com as mulheres de biquíni e no máximo uma canga, né? Se você vai, por exemplo, eu não conheço Joinville para falar, mano, eu não cheguei nesse nível, não. Mas quem sabe? Agora você vai, por exemplo, em Cuiabá, centro de Cuiabá, dificilmente você vai ver pessoas de biquíni ou de sunga. Você vai ver, mas também você não vai ver gente de terno pesado, de roupa fechada, de camisa de manga comprida. Você vai ver todo mundo manga curta, se possível de bermuda, porque é um calor do cão em Cuiabá. Aí você vai, sei lá, em Porto Alegre, você vai em Curitiba, as pessoas estão com roupas mais fechadas, estão com roupas mais, que seriam mais sóbrias, por assim dizer, roupas mais escuras. Porque elas são mais, igual eu já ouvi gente falando, mais civilizadas? Não, porque ela é mais frio mesmo. É difícil você ficar, por exemplo, em Curitiba às 6 horas da tarde, de bermuda e camiseta regata. Você vai passar frio. Agora, eu quero ver se alguém, se um curitibano, por exemplo, vem para Cáceres, para Cuiabá, para Mato Grosso aqui, enfrentar um calor de 40 graus, todo encapotado. Então, tem muito a ver com as condições sociais de cada um. A gente estava falando aqui da Thaís, que come peixe e tal, eu brinquei que mas no Amazonas é muito mais comum o peixe. O consumo de açaí de verdade, não esse creme de açaí que a gente come. Os outros eu não como. Açaí eu nunca curti, não. Você vai lá, por quê? Porque tem açaí no Cerrado? Não tem. Tem açaí no Sul? Não tem. Então, acaba se tornando uma condição muito mais voltada também para os usos locais. A gente tem que lembrar que o Brasil, especificamente, assim como os Estados Unidos, assim como a Rússia e a China, são países de tamanhos continentais. São países que são representativamente muito grandes e tem essas diferenças locais muito mais claras, muito mais destacadas, justamente porque a organização social ela é diferente. Cada cultura é diferente. Né? E é preciso que a gente tenha uma uniformidade mínima para a sociedade. Existem algumas regras que elas são válidas para toda a comunidade social e outras regras são válidas para um grupo mais específico. Eu falei que é muito comum você ver em cidades praianas gente andando de bermuda ou de sunga e camiseta e chinelo. Só que em qualquer lugar, seja em Curitiba, seja em Cuiabá, ou seja na praia, se o cara sair pelado ou se a mulher sair pelada, aí já é um atentado ao pudor. Porque isso foge a qualquer norma de conduta social. Nenhuma representatividade pode dizer que a pessoa pode andar peladona. Porque isso não faz parte da nossa cultura, isso não faz parte da nossa índole social em qualquer lugar do país.
mas tem a comunidade naturista, sim, mas é uma comunidade específica, onde lá eles estão preparados e específicos para isso, tá? E a gente precisa muito entender, o direito positivo ele é importante, mas o direito positivo ele tem que ser esse espelho. E no caso do Brasil, que tem um direito positivo muito velho, tá? Você vê que a nossa legislação mais recente, em termos de condutas, é o Código Civil, que já está beirando 20 anos. É de 2002. E mesmo assim ele é um projeto de 73, 75, que foi desengavetado pelo Fernando Henrique Cardoso. O Código Penal, a CLT, são leis muito velhas e que não se atualizam, mas que precisam ser atualizadas ao longo dos anos. Né? E reformas nem sempre conseguem resolver isso. A gente tem, por exemplo, em 2009, a gente teve uma reforma muito importante no Código Penal, que foi a reforma dos crimes sexuais. Para vocês terem uma ideia, durante a construção do Código Penal, essa parte dos crimes sexuais era chamada de crimes contra os costumes. Então, assim, não era... era crime contra o costume. Elisa, o direito positivado, ele é o direito escrito. Ele é o direito que está... Amanda escreveu uma coisa, eu acho que não é isso não, por favor, corrija-me, tá? A Amanda escreveu que o consuetudinário do costume é sempre oral. Não, existe direito baseado em costume que é escrito nos Estados Unidos, a Constituição Americana, não é isso? O consuetudinário não é sempre oral, né? Não é sempre oral. Ele tem leis. Por exemplo, na Inglaterra não existe lei. Não existe lei. Nenhuma lei. É tudo baseado justamente nos costumes, naquilo que é considerado o comum para a sociedade. Os Estados Unidos, eles partiram por uma coisa diferente. Tem lei. Existem regramentos básicos. Mas, por exemplo, a nossa Constituição tem mais de 200 artigos. A Constituição americana tem 13. Não são 7? Não, são 13 artigos, os originais. São 13? Não, eu li que são 7, mas tudo bem, desculpa. E a Constituição americana, se eu não estiver enganado, ela está com 19 emendas. Aí eu não vou dar certeza, mas eu acho que é isso. A Constituição brasileira já está em 45 emendas. E aí, beleza, só isso já seria um marco. Mas a Constituição brasileira tem 33, vai fazer 34 anos agora, esse ano, 2021. A Constituição americana vai fazer 250. É de 1778. Então ele tem mais de 50 anos já. Não, professor, é 1776, eu acho. 76? Data é mais difícil. Mas enfim, é de 1770 alguma coisa. É muito antiga, tá? Então, por que ela se mantém até hoje? Porque ali não está escrito o regramento, como tem no Brasil, de que os ministros do Supremo serão escolhidos em lista tríplice indicada ao presidente. Não. Regras claras, regras específicas de conduta. É garantida a todo cidadão americano a busca pela felicidade. Tá? O que é a busca pela felicidade? Bom, aí você se vira. Se a busca pela felicidade chegou num ponto em que é ter um carro novo, zero, ter uma casa, mesmo que tenha 200 hipotecas, mandar o filho para a faculdade, ótimo, isso é a busca pela felicidade. Então ele tem direito de fazer isso. Se de repente virar o milênio, virar o século, e os americanos resolverem que a busca pela felicidade vai ser todo mundo praticar yoga, vai ter que ser garantido o direito de praticar yoga para todo mundo. Tá? Então é bem necessário que a gente estabeleça que a Constituição americana ela é extremamente conceitual, extremamente aberta. Já a Constituição brasileira, todas as constituições brasileiras, elas sempre foram muito positivadas, muito impositivas, muito organizadas. A independência de 76. Então, o que vai acontecer? Você vai ter muitos
muitas decisões no direito common law, no direito consuetudinário americano, baseado em costumes, baseados na forma como a sociedade tem respondido a determinadas questões, na forma como os juízes interpretam. Vocês já assistiram Law and Order SVU? Lei e Order, Unidade de Crimes Especiais? Eu assisto de vez em quando, eu gosto, acho legal pra caramba. Me dá uma visão, mas é bem ficcional, claro, tem muita coisa ali que tá muito fora. Tá? Não, tudo bem, Juliano. É bem fora do que é a realidade muitas vezes, mas tem algumas coisas bastante claras, né, que mostram exatamente isso. Então tem um conceito, lembrando que cada estado tem a sua própria lei nos Estados Unidos, eles são confederados. Então, em Nova York, na hora de se você não tem muita certeza da acusação que o Ministério Público, que é a acusação que é imputar, ele constitui o grande júri. Quer dizer, você chama todo mundo, chama um júri e fala assim, então, é assim, vamos acusar? Aí se passar, beleza, vai para julgamento. E aí teve um episódio que me chamou muita atenção. Houve um caso, acharam um bebê morto, deu um rolo lá, uma investigação para lá e para cá, descobriu que eles tinham morrido de sarampo. E ela pegou sarampo ao brincar num parque com crianças de uma família que se recusou a vacinar os filhos. E aí, o promotor, ele foi lá e denunciou essa família por homicídio culposo. Porque ele pôs em risco toda uma comunidade. E a alegação dele era, se você não quer vacinar, isola seu filho para que ele não transmita essa doença para os outros. Porque o neném, ele não tinha idade ainda para ser vacinado. Tá? E é interessante essa relação social, essa relação. O Brasil, por outro lado, ele tem esse direito muito travado. Eu estava falando da reforma do direito, da parte dos crimes sexuais. Hoje, o título, acho que o título 6 do Código Penal, ele é crimes contra a dignidade sexual. Porque aí independe da sua prática sexual, daquilo que é considerado costumeiro. Se a gente for andar mais para trás, no Código Criminal de 1830, imperial, está lá escrito, né, se forçar o sexo, né, o estupro de mulher honesta, dá pena de, acho que é de 3 a 12 anos, e dotar a ofendida, ou seja, vai pagar um dote para ela. Só que o dote nunca vai para a mulher, vai para o pai dela, ou, se ela for casada, para o marido, ou seja, ela não fica com a grana. E é isento de pena quem se casar com a mulher. Então, assim, a mulher poderia ser estuprada, aí ela tem a sua dignidade, tinha a sua dignidade sexual comprada em dinheiro, que não ficava com ela, que ia para o pai, porque se pelo menos ficasse com ela, já era uma vantagenzinha, não tem isso. E aí ainda poderia ser obrigada a casar com o estuprador. E aí é interessante que você desce, que seria o parágrafo, na época não tinha essa definição, mas tem um item desse artigo, que fala o seguinte, se eu não tiver enganado, de 3 a 12 anos a pena para o estupro da mulher honesta, e é de 6 meses a 2 anos, se a vítima for uma prostituta. E aí, no que eu acho uma absoluta aberração jurídica e completa falta de lógica, se ela for prostituta, o estuprador não tem que pagar dote para ela. Pô, mas não é a prostituta que faz sexo por dinheiro? Não seria ela que interessaria mais receber dinheiro? Né? Ridículo, de todas as formas. E aí tem a questão, qualquer um não tem pena se casar. E tem mais uma questão, porque tem que ser a mulher honesta. Quem é que faz esse julgamento do que é mulher honesta? Quem define isso? Ah, mas a mulher... Não tem. E aí, mas isso foi no Império, foi quase 200 anos atrás. Pois é, eu vou contar 2 histórias para vocês. Uma, a isenção de pena para quem se casasse com a estuprada, ela saiu do nosso ordenamento jurídico em 2005. Em 2005, foi revogado o artigo que isentava de pena, que dava causa de excludente de punibilidade
para o estuprador que casasse com a estuprada. E aí, eu estudei processo penal com o Saboia, acho que em 2004, por aí. Acho que foi em 2004 que eu estudei com o professor, hoje ele é juiz auxiliar da presidência, da corregedoria, o doutor Luiz Otávio Saboia. E ele contou a história pra gente. Eu gosto de repetir essa história. Que ele estava julgando um caso de estupro e o advogado do acusado chamou para testemunhar a mãe da vítima. Chegou lá e, como é, pergunta vai, pergunta vem, ele pergunta: a senhora conhecia sua filha bem, intimamente? Sim. Então a senhora sabia que a sua filha tem tatuagem, não tem? Tem tatuagem assim, acessada. Aí, meritíssimo. A mulher tem tatuagem. E o senhor sabe muito bem que mulher que tem tatuagem. Aí o Saboia, para. O Saboia tem 1,90 m e tantos, lutador de jiu-jitsu desta largura, um braço que parece uma tora de. Ele vira e fala assim pro advogado: doutor, antes que o senhor fale o que eu acho que o senhor vai falar, eu tenho que saber que eu tenho tatuagem e a minha esposa tem tatuagem. Se o senhor vai falar o que eu acho que o senhor vai falar, o senhor vai ofender a mim e a minha esposa. Agora continua. Sem mais perguntas, meritíssimo. Quer dizer, eu queria falar que mulher que tem tatuagem é a mulher da vida, uma mulher que não tem respeito. Ou seja, isso agora, gente, nos anos 2000, mal tem 20 anos. Tem gente que ainda considera, que acha que tatuagem é uma coisa errada, que é uma coisa feia, que é uma coisa... que mulher não deve tatuar, que mulher não deve usar isso, que mulher não deve usar roupa curta. A gente ainda tem o discurso de que a mulher está procurando, porque está usando roupa curta, porque mereceu ser estuprada, porque não sei o quê. A gente ainda ouve hoje, 2021. Tá? Peraí, que eu vou abrir aqui. Semana passada, na sexta-feira, nós estávamos debatendo sobre as leis, estávamos trabalhando sobre o islamismo. No primeiro ano, a gente estava trabalhando sobre os países árabes, né, questão islâmica. E a gente estava falando da questão da mulher dentro do próprio Islã e da cultura. E aí eu estava falando com eles a questão do momento em que a Rússia, né, a União Soviética, dominou o país e que a abertura, né, para as mulheres foi mais interessante. E aí até apresentei uma fala dizendo que eles condenavam os comunistas, porque os comunistas estavam ensinando as nossas mulheres a ler e a ter pensamentos que não eram para ter. E nesse sentido nós estávamos trabalhando sobre a lei, e aí as meninas acabaram perguntando sobre a questão da agressão sexual, da agressão física e psicológica dessas mulheres. Se existe alguma lei que as protege. Claro, infelizmente não. Que é uma coisa muito comum, muito corriqueira, e eles têm até a Sharia, que está no Alcorão, que supostamente interpretada de uma forma, coloca eles como dono dessas mulheres. Acabamos caindo no debate aqui do Brasil, e um dos alunos levantou a mão e, tipo assim, indagou que essas mulheres são meio tontas quando vão à polícia registrar o BO, porque se quer que se o policial ou o delegado acredite nelas, por que elas não levam as provas de que elas sofrem qualquer tipo de violência? Aí eu virei e falei assim, como assim? Que prova? Professora, se você falar que o cara bate em você, então você tem que chegar lá toda roxa, toda arranhada, tem que chegar com um raio-x mostrando que você está com alguma coisa fraturada, quebrada. Se o cara faz alguma coisa contra você psicologicamente, então leva um áudio, leva um vídeo. Eu falei, sério? É esse o seu nível de machismo? De ter que acreditar na vítima, porque ela tem que provar por A mais B o que ela sofre em casa? Você não pode acreditar simplesmente no que ela fala? Eu falei, você sabe que é uma mulher chegar numa delegacia, se deparar com um homem, se deparar com um monte de policial, olhando para você, ela tem que relatar o que aconteceu, e os caras ainda comentarem, darem risada de você, não, você não sabe. Então, assim, por mais que a gente queira dizer que o machismo não existe, que a vida das mulheres está muito boa, o que não é como não se entende ainda é que, é feminazi. Feminazi é o caramba! Pelo amor de Deus, enquanto a gente não se funcionar e cobrar mesmo
de verdade, de uma forma até às vezes agressiva, tá? Que a gente não quer ser homem, a gente não quer ter um pinto no meio das pernas, tá? Não é isso que a gente quer. As mulheres, elas querem ter igualdade, elas querem ganhar o mesmo salário, elas querem exercer o mesmo serviço que o cara exerce, ou que muitas vezes é exercido só por homem, não abre essa liberdade para as mulheres. Eu estou com um dilema com uma aluna desesperada, porque ela quer fazer agronomia e está sendo retalhada pela família e por todo mundo, porque a agronomia não é área de mulher. Infelizmente, tá certo. A agrônoma feminina sofre pra caramba. Tá? Vocês estão fazendo direito, qualquer advogado que põe um terno, ele é bem visto. Vai uma advogada. Vai ver se homem, se juiz respeita a advogada mulher. Elisa, pode falar. Sim, na questão do direito, né? Professora, a senhora também deve conhecer como historiadora o Pierre Bourdieu, né? E aí ele fala a questão dos hábitos, e ele traça através na dominação masculina, né? O quanto mulheres também fazem isso. Lá em Saddam Hussein, na ditadura do Saddam Hussein, a UDA. Então, o quanto na polícia de costumes são mulheres que exercem como capataz isso, violência, inclusive física, sobre outras mulheres. Outras partes na história que a senhora deve também ter feito, né? Eu sou de literatura. Vocês devem ter visto mulheres que o nariz e as orelhas são cortadas, os mamilos são cortados, o clítoris, todo mundo só fala do clítoris, mas o mamilo é cortado também, os narizes são cortados, a ponta da orelha é cortada, né? Então, isso está ali no direito. Mas aí, como é que entra a Carta dos Direitos Fundamentais internacional, né? Nisso daí. Porque, e que, como eu sou de literatura, lá no Conto da Aia, você vê que a tia Marta, né, quem deve ter visto a série, são mulheres que fazem isso com as outras. Então, eu sinto uma falta imensa, porque eu tinha um círculo social de outras mulheres que eu poderia discutir, por exemplo, economia com as minhas colegas, eu não sou daqui. Então, assim, porque boa parte do círculo social feminino provinciano é sobre casar, é sobre estabelecer um bom casamento. Eu sou separada, então eu já tive uma advogada que ela depois me falou toda feliz, vou poder deixar de trabalhar porque estou casando com um oficial, um CFO da polícia. Eu falei, cara, Deus, para com isso, né? Então, assim, mas agora é um direito dela, tá, gente? É um direito dela sonhar em se casar. Não tem que se intrometer com o direito de cada um, fazer aquilo que acredita que está certo para ela, que está correto para ela. Mas isso entra no feminazi, né? Porque você não pode obrigar o outro. Gente, ela é feliz largando o escritório dela de direito, em que ela ganhava uma autonomia financeira ótima, e virando esposa de oficial. Parabéns. Mas isso não pode começar a entrar. E aí a gente fala no conceito do direito, por exemplo, de uma aluna que eu tinha na Escola Técnica Federal, que o sonho dela era ser médica da Marinha, que é oficial, que é uma carreira, e a família proteger ela, proibir ela, porque ela ia virar homem na Marinha. Não tem nada disso, gente. A Marinha não faz isso. E aí, isso também entra, né? Mulheres nas Forças Armadas, né? E ao contrário do que a gente pensa mal das Forças Armadas, ela acolhe, sim, mulheres. Eu tenho amigas que servem na Força Aérea, uma que serve na Força Aérea, gente, e outras que serviram como oficiais temporários na Marinha, como advogadas, inclusive, né? Então, a gente vai começar a ter esse questionamento dos direitos, onde vai o seu direito e termina o seu direito, começa o do outro, né? Nossa, então, é perfeita. É que a gente tem... o mais importante a gente acaba caindo nesse discurso machista, sexista, nós mesmos acabamos caindo nesse discurso e mantendo esse discurso. Então, assim, é uma coisa estrutural, é uma coisa enraizada na sociedade.
Vai ser difícil mudar isso daí, vai ser. Mas você virar dentro de um discurso e falar, eu tive 3 homens, eu dei uma fraquejada e eu tive uma mulher, a gente vai a puta que pariu, quer dizer que a mulher é uma fraquejada? Você ter uma mulher é uma fraquejada? A gente voltou agora o quê? Para a Idade Média, que ter filha era um desprazer do pai, porque tinha que pagar o dote para a filha casar? Pelo amor de Deus, a gente está entrando no século XXI e querem colocar a mulher como um status de fragilidade, ou assim, é 2 extremos. Ou a mulher é louca, é estúpida, é maluca, ou ela é frágil, é coitadinha. E a gente tem que parar com esse círculo, porque se a gente seguir nesse círculo, nós vamos terminar igual os contos de Raya, mais ou menos. E, infelizmente, as mulheres são inseridas em padrões, em ditaduras, que elas são colocadas como seres que são incapazes. Não, e eu acho que as pessoas veem o conto da Aya como um conto de terror, né? Tanto que ele inicia, né, na versão televisiva como ligue para o CVV, né? Porque ele é um gatilho atrás do outro. Mas, gente, cortar o nariz, cortar a orelha, isso está aí no Talibã. Então, os direitos das mulheres, eles sempre são voláteis, né? O sufrágio universal, tudo. E o mais importante é mencionar a dominação masculina de Pierre Bourdieu. São mulheres que fazem isso com mulheres. Essa é a dominação masculina. Eu tenho, por exemplo, vários exemplos de que quem me ajudou mais profissionalmente foram meus colegas homens do que mulheres, né? Então, assim, e aí, a partir do momento que eu fui morar numa megalópole, eu tenho várias amigas que são europeias, né? Então, assim, que aí você tem oportunidade de pessoas que pensam economia. Pensar economia como mulher, por exemplo, política como mulher, é diferente de homem que pensa beligerante. A mulher é reformadora. A mulher tem questões, né? Tem outras questões. E isso está no conceito do direito, da sociedade. Isso é intrinsecamente ligado com como a nossa sociedade funciona. E aí a gente tem que ver, porque vai ter que ser por um projeto de lei, né, para parar, por exemplo, os feminicídios, como a Maria da Penha, vai ter que ser como, eu não sei, fazer uma lei, por exemplo, de conscientização social, a Lei Maura Oliveira dos Anjos. Por quê? Porque a Maura... Gente, conheçam essa senhora, Maura Oliveira dos Anjos. A Maura veio desvelar a pedofilia que acontece nas casas. É o pai, é o padrasto, é o tio, é a babá. Também não é só homem que faz pedofilia, né? É a madrasta. Então, a Maura tem um projeto de lei que foi aprovado no Rio de Janeiro, da educação, né? A educação sexual não é para a criança fazer sexo, é para que ela não deixe que o adulto faça sexo com ela, né? Qual é o seu nome, meu anjo? Maura, não, eu estou falando da lei, Maura Oliveira dos Anjos. Gente, essa lei tem que ser federalizada, tá? O seu nome eu estava perguntando o seu nome, é Elisa, né? Elisa, sim. Cara, parabéns, viu? Você pontuou perfeitamente, parabéns. Eu espero de verdade que você se forme e que você esteja lá em cima, lá com uma toga linda e maravilhosa, e que você coloque todas essas ideias aí no papel, um monte de projetos, e a gente consiga ter ideias e uma sociedade um pouco mais, não sei, justa, talvez, ou igualitária. Mas parabéns, cara. Adorei o ponto que você trouxe. Top, 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 viu? Parabéns. Eu vou deixar vocês terem a aula, aí senão a gente vai o resto da manhã debatendo aqui. Não, mas isso é o conceito de direito, né? Você tem que regular, porque é a barbárie. Você cortar nariz de um ser humano, independente de mulher, é barbárie. Uma criança não ter direito à infância, gente, a brincar, a errar, a cair no chão, rolar na lama. Isso é um direito gente, você tem que ter direito à infância, né? E nem todas as crianças têm direito à infância, né? Nem todas as crianças têm direito a brincar, a estudar, a tomar banho, a ter alguém que controle e escovar os dentes dele, né? Então, isso daí abarca, sim, o conceito de direito e de sociedade. Espero que e o direito, o Estado democrático de direito, que é coercitivo, cabe estar regulamentando isso, né? O nosso direito é positivado. Parabéns, viu? Parabéns.
Que bom se mais pessoas pensassem como você. Essa é minha esposa, gente. Aí a gente tem uns debates de vez em quando que são bem interessantes, sabe? Que são bem legais, justamente por conta disso. Só assim, para a gente finalizar, eu queria sugerir a vocês. A Natália está perguntando se a gente adota. Adoro. Só para vocês entenderem como que isso é introjetado na sociedade, procurem, tem no YouTube as entrevistas com os pré-candidatos na época à presidência em 2018 no Roda Viva. E aí procurem a entrevista do Bolsonaro, a entrevista do Alckmin, a entrevista do Ciro, e aí a entrevista do Boulos e a entrevista da Manuela Dávila. Vocês vão perceber que o Bolsonaro é questionado e dá umas respostas evasivas, o Alckmin é muito bem tratado, o Ciro e o Boulos também são bastante questionados, são bastante duvidam dele, mas a Manuela Dávila não consegue falar. Ela não consegue falar. Eu contei na época, e eu tenho isso marcado até hoje, ela foi interrompida 47 vezes ao longo da fala dela. Ela não conseguiu terminar nenhuma resposta sem ser interrompida. Justamente porque não se representa a mulher, ainda hoje na sociedade, como alguém que merece esse respeito, que merece essa distinção tal qual o homem. E como é que a gente faz para mudar isso? A gente precisa, e aí a gente vai estudar mais para frente o conceito de isonomia, a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual. Por isso, leis como a Lei Maria da Penha, a lei que a Elisa citou, são relevantes, são importantes, porque elas vão trazer direitos diferentes, elas vão trazer uma estrutura maior para quem está numa situação de inferioridade perante a sociedade. Isso é essencial para a construção de uma sociedade justa, porque a sociedade igualitária nem sempre é justa. E isso vai acontecer por pressão da própria sociedade. E, essencialmente, pela inclusão de mulheres dentro da esfera do poder. Nós tivemos uma presidente que foi eleita, e vocês podem questionar o que vocês quiserem do governo da Dilma. E eu vou respeitar, eu vou entender, posso não concordar, não vou. Se vocês questionarem, eu provavelmente vou discordar. Eu gosto muito do que ela fez. Mas uma coisa que chamou a atenção e foi absurdo é que a primeira mulher presidente do Brasil, ela virou um motivo de ofensa sexual, com adesivos que mostravam ela de perna aberta na boca do combustível. E isso, a gasolina estava 3 e pouco, não chegava a R$4. Hoje o combustível está a R$7 e ninguém faz esse tipo de adesivo com o Bolsonaro. É porque tá todo mundo aceitando? Tem gente que tá bravo, mas se você fizer isso, mesmo eu, por exemplo, que sou um crítico assíduo tanto do Bolsonaro quanto de outras questões, se eu faço um negócio desse, isso seria de uma falta de educação horrível, mas todo mundo fez. Virou febre com a Dilma. Porque ela era ruim? Não, porque ela era mulher. O problema era ser mulher. Então a gente precisa de mais mulheres na nossa política, a gente precisa que as mulheres tenham representatividade de fato, a gente precisa que o Partido da Mulher brasileira tenha mulher e não homem, que é o que acontece hoje. Tá? E a gente precisa rever. A gente está fazendo protesto feminista? Não, a gente está falando de direito, de sociedade. A sociedade ela precisa evoluir nesse sentido. Tem outras pautas que a gente tem que fazer também. E a gente vai falar delas ao longo da disciplina. Essa que surgiu por conta de uma questão legal que existiu até bem pouco tempo atrás, que foi a possibilidade da mulher, do estuprador, se isentar de pena casando com a mulher, que é algo absurdo. Pessoal, por hoje nós encerramos, eu vou deixar vocês descansarem. Amanhã a gente volta nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Eu aproveitei enquanto a minha esposa assumiu o meu posto aqui, e está postado no Cigarro a aula de segunda-feira já, tá? Eu agora à tarde já posto a aula de ontem, e, se tudo correr bem, a aula de hoje. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo, um abraço, qualquer dúvida, qualquer coisa, chamem a gente.
Tenham todos um bom dia.